Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. É sempre uma alegria recebê-los. E eu começo perguntando a vocês, que armadura você está usando hoje? A armadura do bom pai, do bom filho, do bom profissional? A armadura do espírita caridoso? Qual é a sua armadura hoje? Porque todos nós, em algum nível, estamos usando armaduras. Essa estrutura está baseada, da nossa conversa de hoje, está baseada nesse livro, O Cavaleiro Preso na Armadura, de Robert Fisher, que é um livro pequeno, curto, de linguagem simples, mas extremamente simbólico. E esse livro conta a história de um cavaleiro que vivia nas suas batalhas pela vida, matando dragões, salvando donzelas, até donzelas que nem queriam ser salvas ou nem precisavam ser salvas. Mas ele tinha a necessidade de provar que ele era bondoso, gentil e amoroso. Com essa necessidade de provar sua virtude, ele chegou a um ponto tal de identificação com sua armadura, que brilhava tanto, que era tão lustrosa, que fazia parecer que o sol nascia a norte e se punha a leste, a ponto de perder o contato emocional com a mulher e o filho. E ele andava por aí, de uma direção para outra, em todas as direções e muitas vezes ao mesmo tempo. Até que Juliet, sua mulher, e Christopher, seu filho, começaram a se incomodar com aquilo. E pediram a ele a atenção. E ele dizia, e ele simplesmente se calava, fechava a armadura até chegar ao ponto de dormir com a armadura. E ele se deu conta de que eles eram inseparáveis, ele e a armadura. E ele já não conseguia mais se despir dela. A armadura é, sem dúvida, uma grande metáfora. Uma metáfora das nossas defesas psíquicas. Aquilo que em psicologia se chama mecanismos de defesa, que a filosofia chama de máscaras sociais e que a religião chama de orgulho. A armadura é uma metáfora para o ego, para os personagens sociais, para a nossa necessidade de reconhecimento e, mais do que isso, de validação pelo outro, das nossas defesas emocionais e também de identidades tão rígidas que criamos que acabamos por não nos permitir evoluir nessa identidade. O problema não é ter defesas, o problema é se identificar a esse nível com as nossas defesas. E quando Juliet diz ao cavaleiro que ela vai embora, ela e Christopher, que vão deixá-lo porque já não suportam mais a ausência dele, ele se dá conta de que ele está perdendo quem ele amava. E ele diz, eu preciso de ajuda. Mas tudo que ele conhecia era a força física. E ele procura o ferreiro, o melhor ferreiro do reino. Só que o ferreiro, embora empenhasse todas as suas forças, não conseguiu romper absolutamente nada daquela armadura. Muito pelo contrário, o cavaleiro, inadvertidamente, pisa no pé do ferreiro com a armadura e o ferreiro reclama muito e usa toda a sua raiva contra aquela armadura e nem assim ele consegue vencer. Ele já não conseguia sentir a dor que ele provocava no outro.
Então lhe dizem que a única pessoa que pode ajudá-lo é o mago Merlin. Só que o mago Merlin, aquele mesmo da história de Arthur, o cavaleiro da Távola Redonda, o mago Merlin morava na floresta. E ele sai, monta em seu cavalo e sai à procura do mago. E leva muito tempo nessa procura. E passa muita fome, muita necessidade, porque ele se dá conta que ele não conhece nada da vida. Ele não consegue se alimentar porque ele não distingue o veneno do alimento na floresta, apesar de toda a fartura. Ele não consegue se alimentar porque a viseira está toda fechada, o elmo é todo fechado. E assim ele adormece. E quando ele acorda, Merlin está à sua frente. Ele diz, mas Merlin, eu o procurei por tanto tempo, eu estou perdido na floresta te procurando. E Merlin vira para ele, você está perdido a vida inteira. E ele toma aquilo como um insulto, né? Como assim? Eu não vim aqui para ser insultado. Falou, talvez você tenha que se acostumar a algumas verdades, a compreender algumas verdades. E é essa a sua dificuldade. Quando a gente para pensar na vida da gente, quantas verdades nós deixamos de ouvir? Quantas verdades nos foram ditas e a gente não deu o devido valor? Porque as coisas não acontecem de uma hora para outra. A gente quer dizer que foi de repente. Não, de repente foi quando a torre desabou. E foi aí que eu me dei conta de que aquilo já foi falado várias vezes. Eu tinha recebido vários sinais e não dei importância. Irmão Grimm nos diz que tudo informa e comunica. O que eu não estou tendo olhos de ver, nem ouvidos de ouvir, para prestar atenção às verdades que eu preciso ouvir, entender e assimilar. No livro A Consciência Missionária Espírita, Irmã Marina diz que nós devemos ter a coragem de nos enfrentar mais. Porque quando não nos enfrentamos, nós nos achamos formidáveis. E todos os outros estão errados, porque eu represento o certo, o justo, o legal e o moral. Mas, na verdade, tudo o que eu preciso é questionar sobre mim mesma. E durante algum tempo, Merlin vai trabalhando o cavaleiro para sensibilizá-lo, porque ele entende que ele tem que fazer o caminho da verdade, mas que ele ainda não está pronto. Ele tem que começar a se sensibilizar. Mas o cavaleiro tem pressa, sabe? Eu quero para logo. Sabe? Não é assim que a gente quer? Quer resolver os problemas imediatamente. Problemas construídos durante toda uma vida, se quer que num único momento que seja resolvido. Ele diz, Merlin, eu vou embora. Tá? Eu vou voltar para casa. Ele fala, que casa? Juliet não te quer. Christopher também não. Ele fala, Christopher pode até, Juliet pode até não me querer, mas Christopher eu tenho certeza. Ele fala, será? Escreve uma carta para ele. E Merlin é acompanhado, né, dos animais da floresta, em especial de um esquilo e de uma pomba, a pomba Rebeca. E a pomba se oferece para levar o bilhete. Não, pode escrever, eu levo e entrego. Foi angustiante a espera dessa resposta. E quando ele recebe a resposta, ele não acredita no que vê. Era um papel em branco. Ele mostra para Merlin o que é isso, o que isso significa. Ele sem entender nada. E Merlin lhe responde, isso quer dizer que seu filho não te conhece, que você para ele é um papel em branco. Christopher chegou ao ponto de nem reconhecer a feição do pai, porque ele estava sempre
com a armadura. Eu já não me lembro como é o rosto de meu pai e mãe. E então o cavaleiro se recolhe na floresta e chora. Chora muito. Chora até ensopar a sua barba. E sua dor foi tamanha, sua tristeza foi tanta, que a armadura não foi capaz de conter, de protegê-lo dela. E a viseira e parte da viseira se rompe. Nós temos que nos perguntar: a quem nós não estamos nos mostrando? Por que nós estamos escondendo o melhor de nós das pessoas que amamos? Coisas do tipo, né? Essa pessoa, como ela é da minha intimidade, como é um irmão, como é um marido, como é uma mulher, como é um filho, são as pessoas que às vezes são as que nós pior tratamos. Será que não é um momento de nós mostrarmos exatamente a nossa melhor face para aqueles que amamos? Quando Merlin viu a situação do cavaleiro, que finalmente ele tinha sido tocado na sua emoção, falou: agora você está pronto para fazer o caminho da verdade. E mostra para ele o caminho. O caminho é íngreme, é montanhoso, é difícil de ser galgado. E ele vai ter que passar por 3 castelos. O castelo do silêncio, o castelo do conhecimento e o castelo da vontade, da ousadia. E só dessa forma, depois de enfrentar o medo, o orgulho, a culpa e essa necessidade de aprovação, ele vai conseguir se libertar da armadura. Ele queria ir a cavalo, mas Merlin lhe diz: a estrada é tão estreita que seu cavalo não vai passar. Você vai ter que fazer isso a pé. Quando ele pegou a espada, Merlin disse: lá não tem dragões, você não vai precisar da espada. E pela primeira vez, numa estrada íngreme, ele sentiu o peso da armadura. Porque até então quem carregava a armadura era o cavalo, não era ele. Todos os outros carregam a nossa armadura. Quanto tempo nós levamos para nos dar conta do peso da própria armadura? E Rebeca e o esquilo chegaram com ele à porta do castelo do silêncio e disseram: aqui nós ficamos, nós o esperamos do outro lado. Mas como? Vocês não me acompanham? Não, o silêncio é para um só. E ele entra no castelo do silêncio. Acha o castelo horroroso. Falou: nunca vi um castelo tão feio na minha vida, de todos os que eu conheço. Ele não estava acostumado ao silêncio. E ele se deparou com a dificuldade de ficar só consigo, com o medo do vazio e com um ruído interno incessante. Era tanto silêncio naquele castelo que nem o crepitar do fogo fazia barulho. E aquilo me incomodou muito, muito, o tempo inteiro. Irmão Leocádio nos fala que nós precisamos aprender a fazer silêncio. Ele diz: o tempo inteiro vocês inserem ruídos na vida. No carro, na casa, com a televisão, com o celular, com o fone de ouvido, cantarolando. O tempo inteiro nós colocamos um ruído. Esse ruído é para nos afastar de nós mesmos. É para impedir que nós ouçamos a nossa própria voz. A neurociência fala que o silêncio é um mecanismo de autorregulação do nosso equilíbrio. A filosofia fala que nós temos que passar por esse momento para atingirmos o autoconhecimento. E os espíritos nos dizem que nós temos
que fazer um exame de consciência, que fazer uma reforma íntima. E tudo isso passa pelo silêncio. E o silêncio não é uma ausência de palavras. O silêncio é presença. Eu posso estar em silêncio no meio do carnaval, mas eu preciso aprender a fazer silêncio. O cavaleiro civil, essa é a sensação que me dá, que o cavaleiro civil como José de Drummond. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Com a chave na mão, Merlin deu a ele a chave para abrir o castelo. Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? Será que o cavalo, que o cavaleiro, vai continuar marchando em todas as direções, como ele fazia? A gente diz, né, que quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Mas quem não sabe para onde vai, nenhum lugar serve, porque nenhum deles vai nos satisfazer. E quando o cavaleiro entende o tanto que a solidão causa essa dor, em especial essa solidão a dois, ele entende o sofrimento de Juliet. E pela primeira vez ele sente empatia e ele chora. E quando ele chora, se rompe o elmo da armadura. E ele vence o castelo do silêncio. E passa, se encontra com o esquilo e a pomba Rebeca e vão em direção ao castelo do conhecimento, que nós poderíamos chamar de castelo do autoconhecimento, que é por lá que se começa. Nesse castelo do conhecimento, quando ele entra, está tudo muito escuro. Ele fala, e ele leva a mão para pegar uma tocha. Vai em todos os castelos, há uma tocha logo na entrada para que eu possa iluminar. E tudo que ele acha é uma inscrição que diz: o conhecimento é a luz através da qual você encontrará seu caminho. E assim, à medida em que ele vai aprendendo, à medida em que ele vai se iluminando, aos poucos a luz dentro do castelo vai se acendendo. E ele consegue ir caminhando dentro desse espaço. E ele se depara com uma outra inscrição que diz: será que você não confundiu necessidade com amor? O que nós chamamos aqui de utência. Será que você ama Juliet e Christopher, ou eles só te são úteis? Porque Juliet te é útil como esposa e Christopher é seu, vai te descender como cavaleiro, vai te substituir quando você estiver velho. E ele se dá conta de que ele não conhecia nem Juliet, nem Christopher. E ele chora também, desta vez. Quando Esquilo e Rebeca entram no castelo do conhecimento junto com ele, ele pergunta: mas aqui vocês vão entrar, então? E eles respondem: o silêncio é para um, mas o conhecimento é para todos.
Então, aqui nós vamos fazer parte, aqui nós vamos interagir. E outro elemento importante nesse castelo é um espelho, o espelho da verdade. Quando ele se olha no espelho, ele vê um homem charmoso, muito iluminado, com os olhos brilhantes, cheios de amor, cheios de ternura e de camaradagem. Ele fala, mas esse espelho está mentindo. Eu sou um cara magrelo, narigudo e barbudo. Ele falou, não, esse é o espelho da verdade. Ele não mostra o que você mostra para os outros. Ele mostra você a si mesmo. Esse é um espelho que mostra o seu verdadeiro eu. Aquele verdadeiro eu que ele tinha conhecido lá no Castelo do Silêncio, através de uma voz que disse ser ele mesmo e a quem ele deu o nome de Sam. Uma voz que ele nunca tinha ouvido e que a partir daí, a partir do Castelo do Silêncio, ele passa a ouvir e a dar ouvidos a essa voz. Ele se dá conta de que toda a relação que ele tinha construído com o filho e com a esposa era uma relação de utência. Ele não sabia até então criar relações de amor. Ele não sabia ainda se sensibilizar. E isso tocou muito. E ele descobre nesse castelo que saber sobre si dói, que autoconhecimento desmonta todas as ilusões que ele tinha sobre o que ele, por exemplo, sobre o que ele pensava ser amor. E ele se dá conta que a culpa que ele imputava a outros, na verdade, eram só responsabilidades que ele tinha sobre a sua própria vida. E se dá conta de que a grande verdade é o amor. Marina Fidelis nos diz que quando amamos, dificilmente turvamos a vida. Quando não amamos, estamos sempre procurando uma bengala, pois estaremos tão claudicantes, tão hesitantes, que não teremos como ficar firmes e eretos diante da vida. Essa necessidade de sermos amados nasce da incapacidade nossa de amarmos a nós mesmos. Por isso, precisamos dessa validação do outro. Precisamos desse amor do outro. É uma necessidade. Quando ele se dá conta de que tinha desperdiçado a vida inteira, e ele fala isso a Sam e começa a chorar, Sam fala com ele, chorar agora não, porque lágrimas de autopiedade não destroem a armadura. O choro que destrói a armadura é o choro da alma. O terceiro castelo, há uma outra coisa que ele notou, é que o Castelo do Silêncio, ele era cheio de compartimentos. E à medida que ele avançava no conhecimento, as portas, ele enxergava portas por onde ele adentrava a outro compartimento e outro e outro. Só que esses compartimentos eram cada vez menores. E ele perguntou, por que esses compartimentos são cada vez menores? Porque à medida em que você se conhece, o cerco vai se fechando em torno de si. E quando ele entra no castelo do conhecimento, e que aquilo, e à medida em que ele ilumina o castelo do conhecimento com o seu próprio autoconhecimento, ele descobre que o castelo é um único salão. Único, não há repartições. E o que Sam lhe disse
é que o verdadeiro conhecimento não é dividido em compartimento, porque todo ele emana de uma única verdade. A única verdade é o amor. E quando ele aprende tudo o que ele tinha que aprender nesse castelo, ele perde as armaduras das pernas e dos braços. E vai para o castelo da vontade e da ousadia. Ele chega no castelo da vontade e da ousadia, depois de já ter passado pelos outros dois, cheio de poder, né? Já vai levando a chave. E eis que surge um dragão, um grande dragão, maior que ele já tinha visto, soltando fogo por todos os lados. E ele fica muito bravo e chamuscou e lançou ele longe. Ele, Rebeca e Esquilo lançou-os longe. E ele fica bravo com Merlin. Merlin me prometeu que não havia dragões. E Esquilo lhe diz: esse dragão não se mata com espada. Eu já ouvi Merlin contar que esse dragão se mata com autoconhecimento. Ele pergunta: mas o que esse dragão está fazendo aqui? E é o próprio dragão que responde: eu sou o dragão do medo e da dúvida. Eu estou aqui para mostrar para esse pessoal que passa pelo castelo do conhecimento que eu quero ver se realmente eles estão preparados para se assumir, para agir. Conhecer não basta. Ou como o irmão Grimm nos diz, quem não age, não é. Até onde você, o que você está fazendo com o que você sabe? É só uma informação? Ou você vai agir, você vai colocar isso a seu serviço e a serviço da comunidade em que você está? Porque se você não faz isso, é um prejuízo seu para a sua própria evolução, mas também é um desrespeito com a comunidade em que você está. E que de alguma forma preparou o ambiente. Os que vieram antes prepararam o ambiente para que você conhecesse aquilo. E você toma aquilo e não faz nada. Mas é preciso uma coragem que não é mais aquela coragem física que ele enfrentava nas cruzadas, que ele enfrentava os dragões, que ele avançava sobre castelos. É preciso uma coragem moral para mudar. É preciso reconhecer a própria vulnerabilidade. É preciso se desapegar do ego. E ele tenta uma vez, e o dragão lança e tenta outra vez, e ele entende que ele precisa se destituir dos seus medos e das suas ilusões. E começa a repetir para si mesmo: o medo é só uma ilusão. O medo é só uma ilusão. Eu conheço a mim mesmo. E caminha em direção ao dragão. E o dragão, ao invés de lançar sobre ele, vai recuando e diminuindo de tamanho, diminuindo, até desaparecer. Ele enfrentou seu medo. E ele venceu esse medo. E antes de desaparecer, o dragão ainda diz: não se espante, você vai voltar e eu estarei aqui. E ele diz para o dragão: eu voltarei, você estará aqui, mas eu estarei muito mais forte. Se você encarar o dragão, existe uma possibilidade de que ele venha a destruí-lo. Se não encará-lo, ele com certeza o destruirá. Não há outra saída. Quantos dragões nós estamos alimentando em nossa vida? Quantas ilusões? Então ele atinge o vértice da verdade. Ele já consegue ver o alto da montanha
depois de passar pelo castelo da verdade. E no vértice da verdade, ele se depara com uma grande pedra que o impedia de prosseguir. Aqui eu não consigo, daqui eu não consigo ir, eu lutei tanto até aqui, sabe? E não consigo ir. E ele se agarrou àquela pedra, falou assim, eu lutei tanto, em algum momento minhas mãos vão se desprender, eu não vou conseguir ficar aqui segurando isso todo o tempo. E eis que ele veio uma inscrição. Embora possua este universo, nada possuo, pois não posso conhecer o desconhecido se ao conhecido me agarro. E ele entende que é o momento de acreditar na vida. É o momento de ter fé. É o momento de ter fé no universo, de ter fé em Deus, de se desapegar do que já era conhecido para ir além, para conhecer o que ele não conhece. E Sam diz, você vai ter que se lançar, vai ter que se despencar nesse abismo. Ele fala, mas aí eu vou morrer. Vou, acredite, tenha fé. E enquanto caía, e ele assim ele fez. E enquanto ele caía, ele viu sua vida inteira como um filme, com muita lucidez, sem julgamento e sem desculpa. E naquele instante ele aceitou a plena responsabilidade por sua vida, pela influência que as pessoas tiveram sobre ela e pelos acontecimentos que a tinham modelado. Ele entendeu que ele era a causa e não o efeito. E isso lhe deu um novo sentimento de poder. E à medida que ele fazia essa compreensão na queda, aconteceu o inesperado. Ele começou a cair para cima. Ele começou a se elevar. Ele começou a se libertar. Entender que as lágrimas que enferrujam lágrimas enferrujam a armadura quando elas vêm do seu sentimento. Entender que não é a força que dissolve o ferro, por isso o ferreiro não funcionou, mas que é a sensibilidade. Irmão Mauri faz uma síntese disso fantástica. Ele diz, nesse conjunto tão extraordinário de fazer, de deixar de fazer, de buscar, de se expressar, de falar, de fazer silêncio, de interpretar, de relacionar, é que realmente compomos um processo crítico de responsabilidade diante da vida, diante da nossa construção, diante da nossa coparticipação na construção do universo. Eu termino. Antes disso, já que eu dei o spoiler até aqui, eu vou contar como termina o livro, né? Quando ele alcança o alto da montanha, né? Quando ele cai para cima e ele alcança o topo da montanha, ele chora muito e se desapega de todo aquele ego e a armadura e se dispõe de toda a armadura. E o livro termina com uma frase, o começo. É assim que começa. Essa poesia de Rudyard Kipling diz: se você for capaz de manter a calma quando o mundo ao seu redor já a perdeu e o culpa, de crer em si quando estão todos duvidando, mas também levar essas dúvidas em consideração, se for capaz de esperar sem se desesperar, ou enganado, não mentir ao mentiroso, ou sendo odiado, sempre ao ódio se esquivar, e não parecer bom demais, nem pretensioso. Se for capaz de pensar
sem que a isso só se atire, de sonhar sem fazer dos sonhos seus senhores, se encontrando a desgraça e o triunfo, tratar da mesma forma a esses dois impostores. Se for capaz de sofrer a dor de ver mudadas em armadilhas as verdades que disse e as coisas pelas quais deu a vida estraçalhadas e refazê-las com bem pouco que lhe reste, se for capaz de arriscar uma única parada tudo quanto ganhou em toda a vida e ao perder, sem nunca dizer nada, resignado, tornar ao ponto de partida, de forçar coração, nervos, músculos, tudo, a dar seja o que for que neles ainda exista, e a persistir quando tudo, exausto. Contudo, resta em você a vontade que ele ordena. Persista. Se for capaz de entre a plebe não se corromper e entre reis não perder a naturalidade e de amigos, quer bons, quer maus, se defender, se todos contarem com você sem excessividade, se for capaz de dar, segundo por segundo, ao minuto fatal, todo valor e brilho, sua é a terra com tudo que existe no mundo. E o que é muito mais, será um homem, meu filho. Eu desejo que com essas reflexões que a gente consiga afrouxar um pouco os parafusos das nossas armadilhas. E quem sabe, se necessário, chorar as lágrimas que não choramos, sem nos apegarmos a ela, contudo.